Bom, vamos lá. Questão de PNA propulsão. A questão pede o seguinte: observe a figura que ilustra a definição de slip e considere as afirmações. Primeira opção: se o hélice estiver girando a n revoluções em uma unidade de tempo, então nesse tempo ele avançará a distância Pn, onde P é o passo geométrico. Em um fluido real, entretanto, haverá uma certa produção de empuxo, e o hélice não avançará a distância igual a Pn, mas uma distância menor. Essa diferença é chamada de slip. Bom, vamos entender aqui rapidinho o que é o passo. O passo teórico de um propulsor, ele se refere à distância percorrida. Nesse caso, estamos avaliando aqui a distância percorrida pela tip da pá do hélice em uma revolução completa. Se você pegar essa distância e colocar aqui, ela dá a distância exata, que é em metros, que a ponta do propulsor dá em uma revolução completa, em uma rotação completa. Essa distância pode ser percebida aqui. Então esse seria o passo teórico. O passo prático, que seria sobre um fluido real, ele é menor do que o passo teórico. Por quê? Porque por conta justamente do slip. Um navio ele não acelera imediatamente no momento que você aumenta o número de rotações. Porque o slip é conhecido como o fenômeno de ficar patinando. Quando você acelera o número de rotações de um propulsor, um navio parado, ele não acelera imediatamente, ele fica ali patinando até que ele empuxe vencer a inércia do navio, então ele vai começar a ganhar velocidade. Então a questão diz que em um fluido real, entretanto, haverá uma certa produção de empuxo e o hélice não avançará a distância igual ao passo vezes a rotação, mas uma distância menor. Positivo. Positivo, essa afirmação aqui está ok. E o que seria essa distância Pn que ele se refere? O propulsor, o passo teórico do propulsor, ele é dado em metros. Né? O passo do propulsor ele é dado em unidade de metros. Então, para a gente entender aqui o avanço em um fluido ideal, ele se referia a um avanço em metros mesmo. Digamos que o passo desse propulsor você considere ele sendo 3 metros, digamos. E você quer saber quanto que ele vai andar e determina um número de rotações, n rotações. Digamos que você determine aqui que ele vai girar 4 vezes. Quanto ele andaria, qual seria a distância para um passo teórico num fluido ideal que esse propulsor avançaria em relação à água? Se ele tem 3 metros, ele avançaria 12 metros. Ele avançaria 3 metros em cada revolução completa. Em 4 revoluções ele avançaria 12 metros. Isso é o que ele se refere à proporção P vezes N rotações. Então a questão A está correta. Esse tempo ele avançará Pn, onde P é o passo geométrico, e em um fluido real haverá uma diferença entre o avanço do fluido potencial e o avanço no fluido real. Essa diferença é chamada de slip. Opção 1 está correta. Portanto, vamos marcar aqui logo a opção 1 como correta. A opção 2, vamos avaliar. Na figura, x é igual a slip, y é igual a velocidade de avanço, z é igual a Pn, que seria o passo vezes o número de rotações. A razão ms sobre ml, que ele se refere a essa razão, ms sobre ml, ele se refere como real slip ratio,
o ângulo formado entre MAL ele determina como pitch angle, ângulo de passo, e MAS ele determina como sendo slip angle, ângulo do slip, ou seria o nosso ângulo de ataque. Bom, vamos avaliar aqui uma de cada vez. Vamos avaliar aqui x igual a slip, y igual a velocidade de avanço e z é igual a passo vezes número de rotações. Vamos utilizar aqui novamente nosso gráfico. O passo do propulsor, como foi dito, ele tem uma distância em metros determinado, um projeto que seria a distância de avanço para uma revolução completa do propulsor. Nós esticamos esse passo nessa dimensão, neste gráfico. Trazendo todas essas imagens para o gráfico da questão, nosso passo seria aqui, vezes uma velocidade de avanço, vezes um número de rotações, onde y seria relacionado com a velocidade de avanço e x seria relacionado com o nosso slip. Ou seja, para uma dada velocidade, para uma dada quantidade de rotações vezes o passo do propulsor, o slip vai variar conforme a velocidade de avanço também varia. Se a velocidade de avanço diminui, o nosso slip aumenta. E assim vice-versa, na verdade. E vice-versa, se a velocidade de avanço aumenta, o nosso slip diminui. Então, só ratificando aqui o que a questão diz, está correto. X se refere ao slip, y se refere à velocidade de avanço e z se refere ao passo vezes o número de rotações. Então, por enquanto aqui tudo ok. Aí ele continua. A razão ms sobre ml é igual a real slip ratio. A razão que ele se refere a essas distâncias. A razão de ms sobre ml é a razão, seria uma proporção do slip para um avanço total em relação ao passo vezes o número de rotações. Então essa afirmação também está correta. E ele segue. O ângulo formado aqui entre M e L é o pitch angle. Ângulo formado entre M a L ele considera como pitch angle. O que é o pitch angle? O pitch angle ele é formado em projeto pela helicoide desenhada pela tip do hélice, pela tip do propulsor ou pela seção que estamos avaliando, nesse caso aqui a tip. Essa ponta ela forma um helicoide em relação ao caminho que o propulsor avança. Essa helicoide ela é desenhada nesse sentido e nos permite definir qual é o ângulo de passo, esse ângulo de passo do propulsor. Então, seria confirmando aqui que o ângulo de passo é o ângulo formado entre M a L. Então, mas essa aqui está ok. E a última, ele confirma que ele afirma aqui que MAS, o ângulo formado entre MAS, é o slip angle. O ângulo formado entre MAS
ele chama de sleep angle. Também está correto, só dando uma reforçada aqui. Esse sleep angle ele vai variar com a velocidade de avanço. Se a velocidade de avanço diminui, o sleep angle também se altera. O sleep angle iria aumentar até aqui, assim como se a velocidade de avanço aumenta, o sleep angle iria diminuir. Então, só confirmando, ele diz que o ângulo formado entre NAS é o sleep angle. Essa afirmação também está correta. Então, opção 2 também está correta. Vamos avaliar a última, opção 3. Sleep não é uma medida de eficiência do propulsor. Sleep é a diferença entre a viagem real e a teórica resultante de um ângulo de ataque necessário da pá do propulsor. Sleep não é a medida de eficiência. Sleep é a diferença entre a viagem real teórica de um ângulo de ataque necessário da pá do propulsor. Aqui nós confirmamos que a diferença de um ângulo, a diferença de avanço de um passo teórico para um passo prático é realmente o sleep. E esse sleep ele é dependente do ângulo de ataque formado, do sleep angle formado entre MA para SA, o ângulo formado entre MAS. Esse sleep ele vai variar conforme a velocidade de avanço varia e conforme o ângulo de ataque varia. Seguindo aqui, se a pá não tivesse ângulo de ataque, não haveria sleep, mas claro, não haveria pressão positiva e negativa criada na pá, e portanto não haveria empuxo. Positivo também. Digamos que não houvesse sleep, o que ele diz aqui é o seguinte: se não houvesse sleep, seria aqui velocidade de avanço máxima, não haveria ângulo de ataque. Esse ângulo existente aqui não existiria. Portanto, não haveria nada de empuxo. O empuxo seria zero. Assim como se a velocidade de avanço fosse mínima, fosse zero, um navio saindo do zero com velocidade de avanço zero, o sleep é máximo, O ângulo de ataque, aqui o sleep angle seria máximo. Essa é chamada para a condição de Bullard-Pool. Só a título de curiosidade, mas o que ele diz aqui é o seguinte: se não houvesse nenhum ângulo de sleep, nenhum sleep angle, não houvesse sleep, não haveria nenhum empuxo. Então essa afirmação também está correta. Finalizando, opção 3 também correta. Bom, tendo visto tudo correto, nossa opção certa para marcar na prova seria a opção D.